Você já sentiu que quanto mais gentil você é, mais as pessoas testam seus limites? Elas interrompem, zombam disfarçadamente, fazem piadas sobre suas escolhas como se sua história de vida fosse um quadro de avisos público. Talvez você tenha engolido a seco. Talvez tenha rido sem graça. Ou quem sabe, simplesmente silenciado. Mas no fundo, algo se partiu. E é sobre isso que vamos falar hoje. Porque viver sendo constantemente desrespeitado é como caminhar por um campo minado emocional. Você nunca sabe de onde virá o próximo golpe, mas sabe que ele virá. Neste vídeo, você não vai encontrar respostas mágicas, mas encontrará posturas estoicas, simples e poderosas, que funcionam como armaduras invisíveis da alma. Você aprenderá: item falar sem dizer nada, item se impor sem levantar a voz, item manter distância sem culpas, item e acima de tudo, preservar o que ninguém tem o direito de roubar: a sua paz. Nós do canal Imbatível Estoico já criamos mais de 120 vídeos gratuitos com esse propósito: ajudar pessoas como você a viverem com mais clareza, força emocional e autonomia. Mas hoje precisamos ser honestos com você. Apesar de todo esse esforço, nosso canal ainda está longe de atingir 1000 inscritos. E decidimos colocar uma meta clara: se até o vídeo de número 150 não alcançarmos 1000 inscritos, este projeto chegará ao fim. Sim, talvez este seja um dos últimos vídeos que faremos. Não por falta de paixão, mas porque não faz sentido falar para o vazio quando há tanto barulho no mundo. Então, se este conteúdo tem valor para você, se ele toca algo dentro de você, não deixe para depois. Clique em inscrever-se agora. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Comente sua experiência. E compartilhe com quem precisa lembrar que respeito não se implora, se estabelece. Porque talvez, ao fazer isso, você não apenas nos ajude a continuar, você ajuda a manter vivo um espaço de reflexão rara neste mar de superficialidade. Agora sim, respire fundo, ajeite a coluna, e venha comigo redescobrir como se posicionar com elegância diante da falta de respeito, com as armas silenciosas que os estoicos usavam há séculos. E o olhar silencioso. Vamos começar com uma das técnicas mais silenciosas, porém mais poderosas que aprendi ao longo dos anos: o olhar silencioso. Sim, parece simples demais, até banal. Mas confie em mim. Há algo profundamente desconcertante em ser encarado por alguém que não demonstra medo, nem raiva, nem pressa de reagir. É como se, por um breve momento, a pessoa diante de você se visse num espelho que não distorce. Um espelho firme, calmo e totalmente impenetrável. Quando alguém é abertamente rude, sarcástico, ou tenta te diminuir, o que essa pessoa mais espera é uma reação. Ela quer que você se atrapalhe, que você se defenda, que você se sinta pequeno. Mas quando você simplesmente olha, sem piscar, sem expressão, sem pressa de responder, o jogo muda. Lembro de uma reunião em que um colega fazia questão de me interromper a cada frase. Ele falava como se estivesse em um púlpito, certo de que todos estavam ali para ouvir sua sabedoria. Tentei me posicionar, tentei ser educado, em vão. Então, fiz diferente. Cruzei os braços, inclinei o corpo levemente para trás, e olhei nos olhos dele. Por 5 segundos. Em silêncio. Não disse nada, mas naquele momento, disse tudo. O ambiente ficou pesado. As pessoas à mesa pararam de digitar, de folhear documentos, e começaram a encará-lo também. Ele tropeçou nas próprias palavras. Desviou o olhar. E, curiosamente, nunca mais me interrompeu. Aquele olhar fez mais do que qualquer discurso poderia fazer. Não foi arrogante. Não foi agressivo. Foi apenas firme. E firmeza, amigo, é uma linguagem que mesmo os mais desrespeitosos entendem. O olhar silencioso é como uma flecha invisível. Não fere, mas atinge. Ele comunica uma verdade incômoda. Eu vejo o que você está fazendo, e não vou reagir como você espera.
É nessa quebra de expectativa que o respeito começa a ser restaurado. Pessoas que estão acostumadas a controlar as conversas, dominar espaços ou fazer os outros se sentirem menores, raramente encontram alguém que as olhe nos olhos sem ceder. Quando você sustenta esse olhar, está dizendo: não preciso levantar a voz para te mostrar que há limites. Não preciso me explicar. Basta estar aqui, presente e firme. E não é só para o outro que esse olhar é poderoso. Ele é poderoso para você também. Porque a cada vez que você escolhe o silêncio firme no lugar da reação impulsiva, está reafirmando um pacto interno. Minha paz não está à venda. Eu costumava rir nervosamente quando alguém fazia um comentário rude. Achava que, sendo leve, evitaria conflitos. Mas a verdade é que aquilo me corroía por dentro. Começava a questionar minhas decisões, minha postura, minha própria voz. Até que percebi: a elegância não está em tolerar o desrespeito com um sorriso forçado. A elegância está em se posicionar sem precisar brigar. E o olhar silencioso é a arte de se posicionar sem dizer uma única palavra. Talvez você esteja pensando: mas não é passivo demais apenas olhar? Não seria melhor dizer algo? E eu te respondo: nem sempre. Às vezes, o silêncio é mais eloquente do que 1000 argumentos. É como o mar em ressaca. Você pode tentar enfrentá-lo com gritos, ou simplesmente deixar que ele mostre sua força com ondas. O olhar é isso. Uma onda calma, mas inevitável, que comunica: não estou aqui para jogar esse jogo. E não sou mais quem você acha que pode manipular. E sabe o que é mais bonito? Quanto mais você pratica esse tipo de resposta, mais cresce por dentro. Não por ter vencido uma disputa, mas por ter provado a si mesmo que não precisa mais dela. Porque o verdadeiro respeito nasce quando você se respeita o suficiente para não reagir ao que não merece sua energia. O olhar silencioso é, portanto, uma declaração sutil de poder. Poder sobre si mesmo, sobre suas emoções, sobre sua presença no mundo. Na próxima vez que alguém ultrapassar seus limites com sarcasmo, deboche ou interrupções, não corra para reagir. Apenas olhe, sustente e veja o desconforto mudar de lado. Você vai se surpreender com o efeito disso, não só no outro, mas principalmente em você. 2. O silêncio como resposta. Existe uma arma invisível que poucos dominam, mas que transforma qualquer conversa: o silêncio. Sim, o silêncio. Num mundo onde todos gritam para serem ouvidos, ficar em silêncio é quase um ato revolucionário. E, quando usado com sabedoria, o silêncio é mais afiado do que qualquer resposta rápida. Ele não ataca, ele expõe. Imagine uma ponte. De um lado, alguém lança pedras, provocações, piadinhas, indiretas. Do outro lado, você. Mas em vez de responder, você abaixa as mãos, se recusa a jogar e apenas permanece em pé. Essa é a força do silêncio. Ele não é passividade. Ele é presença. Ele é domínio. Quando alguém te falta com respeito e você simplesmente se cala, sem abaixar a cabeça, sem se justificar, está dizendo: não entrarei nesse palco. Não sou coadjuvante no seu teatro de inseguranças. Lembro de um colega de trabalho que adorava fazer comentários camuflados. Sempre com um sorriso no canto da boca e um tom de brincadeira. Mas o alvo era sempre o mesmo. Minhas escolhas, minha forma de pensar, meus resultados. Durante muito tempo, tentei rebater com leveza. Outras vezes, expliquei. E em dias ruins, até devolvi com ironia. Mas nada mudava, porque o que ele queria, no fundo, era minha energia, minha reação. Um dia, mudei o jogo. Ele lançou mais uma daquelas frases afiadas. E eu não disse nada. Apenas olhei. Um leve levantar de sobrancelha. E o mais absoluto silêncio. A piada dele, que antes fazia os outros rirem por constrangimento, agora ecoou no vazio. Ele olhou ao redor. Engasgou nas próprias palavras. E mudou de assunto. A partir daquele dia, ele não tentou mais.
O silêncio bem aplicado é como um espelho colocado na frente do outro. Ele se vê, e a imagem não agrada. Por quê? Veja, muitas pessoas dizem coisas que nem percebem o quanto são desrespeitosas, até que encontram um limite invisível. E o silêncio é esse limite. Uma parede de vidro entre o que te lançam e o que você aceita carregar. Quando você escolhe não reagir, você está escolhendo a si mesmo. Você está dizendo: prefiro a minha paz à sua provocação. E isso, meu amigo, é poder. Claro, há quem diga que ficar em silêncio é se omitir. Mas a omissão nasce do medo. Já o silêncio nasce da consciência. Você não responde porque sabe que não precisa. Porque compreende que, muitas vezes, a resposta alimenta o jogo. E você já não tem mais tempo para jogos. Quantas vezes você saiu de uma discussão com a sensação de estar drenado, mesmo tendo vencido? Quantas vezes gastou palavras tentando se explicar para quem já tinha feito seu julgamento? O silêncio poupa, preserva, protege. Ele é como um rio que não se agita com pedras jogadas, apenas segue seu curso. Outro ponto importante: o silêncio ensina. Ensina ao outro que você não está disponível emocionalmente para combates inúteis. Ensina que sua atenção é cara, que sua energia não está em promoção. E mais ainda, ensina a você mesmo que é possível ser forte sem ser barulhento. Quando você responde a tudo, está dando a mensagem de que tudo te afeta. Quando você escolhe o que vale sua palavra, está dizendo que você é o guardião do seu próprio valor. Silenciar é também uma escolha estética, uma forma de demonstrar elegância emocional. Em vez de se igualar ao nível da provocação, você sobe um degrau e observa de cima. Mas atenção, silêncio não é fuga, não é ausência, é presença sólida. É a pausa que incomoda, é o intervalo que revela, é o espaço que impede o outro de se esconder atrás da pressa das palavras. Há momentos em que o silêncio grita, e grita com clareza. Eu vi, eu senti, mas não vou me perder por causa disso. Esse tipo de postura, firme, serena, inabalável, é uma das maiores virtudes que os estoicos cultivavam. Não porque desprezavam o mundo, mas porque sabiam que o mundo externo não pode roubar a paz de quem já fez as pazes consigo mesmo. Por isso, da próxima vez que alguém soltar uma crítica disfarçada de brincadeira, ou te tratar como se sua opinião fosse descartável, ou jogar sobre você suas frustrações não resolvidas, não corra para se defender, não lute para provar seu valor, não explique aquilo que não precisa de justificativa. Apenas silencie. E observe como o silêncio, tão subestimado, pode ser sua maior forma de respeito a si mesmo. 3. Pare de se explicar. Quantas vezes você tomou uma decisão em paz, apenas para perdê-la minutos depois, tentando justificar essa escolha para alguém que, no fundo, não estava interessado em compreender? Explicar-se se tornou um reflexo automático. Você diz não, e já vem a pergunta: mas por quê? Você muda de direção, e lá estão os olhares inquisitivos, como se sua vida fosse um bem coletivo. O problema é que, muitas vezes, por trás dessas perguntas não há interesse genuíno, há julgamento, comparação e até um certo desconforto com a sua liberdade. Vivemos numa cultura que cobra explicações, mas nem sempre por cuidado. Muitas vezes, o que o outro quer não é entender, é julgar. Sua coragem de mudar incomoda quem vive estagnado. Sua recusa a participar de algo rompe expectativas alheias. E, diante disso, a reação mais comum é te colocar contra a parede das justificativas. Por que você fez isso? Por que você não foi? Por que você se afastou? A grande verdade é que você não deve nada disso. Suas escolhas são suas. Seus motivos, íntimos. E isso basta. Eu me lembro de quando decidi deixar um cargo corporativo estável para seguir um projeto pessoal. Era uma decisão pensada, planejada e, acima de tudo, coerente com o que eu sentia. Mas bastou a notícia circular para surgirem as reações. Você é louco? E a estabilidade?
Você vai se arrepender. No início, eu explicava, mostrava dados, apresentava planos, justificava com entusiasmo. Mas logo percebi. Quanto mais eu explicava, mais pareciam me questionar. Era como se minhas palavras não fossem escutadas, apenas usadas contra mim. Até que um dia, me perguntaram novamente: mas por que você largou tudo aquilo? E eu respondi apenas: porque eu quis. E, naquele instante, o silêncio que se seguiu foi a confirmação de que eu havia recuperado meu poder. Explicar-se constantemente é como abrir a porta da sua casa para alguém que não veio visitar, veio inspecionar. É se colocar numa posição de defesa em um tribunal que não tem autoridade sobre sua vida. E o pior, toda vez que você tenta convencer alguém da validade das suas escolhas, você corre o risco de começar a duvidar delas também. É como plantar uma árvore. Todo dia, cavar em volta das raízes para mostrar que ela está firme. Uma hora, ela enfraquece. Confie na sua decisão. Confie na sua raiz. Pessoas maduras não exigem justificativas o tempo todo. Elas sabem reconhecer limites. Elas entendem que respeitar é também aceitar o silêncio do outro. Quem exige sempre uma explicação não está buscando conexão, está tentando controlar. E você não precisa mais se submeter a isso. O não pode ser completo. O porquê sim pode ser digno. O não quero pode ser libertador. É claro que existem momentos em que explicar-se faz parte do cuidado, da convivência saudável. Mas aqui estamos falando daquelas situações em que o outro quer saber por saber, quer se intrometer, julgar, ou empurrar suas próprias inseguranças sobre você. Nessas horas, menos é mais. Menos palavras, mais firmeza. Menos justificativas, mais clareza. Menos preocupação em agradar, mais compromisso com a sua paz. Quando você para de se explicar, você começa a se respeitar. E mais do que isso, você começa a se ouvir. Porque, às vezes, são as próprias justificativas que abafam a sua intuição. No desejo de ser compreendido, você pode se perder do que realmente importa. Viver uma vida fiel a quem você é. A maturidade tem um som, e esse som é o silêncio que vem depois de um não tranquilo, seguro e sem remorso. É o som de quem não precisa mais da aprovação do mundo para continuar em frente. Então, da próxima vez que alguém te perguntar, mas por que você fez isso? E você souber, no fundo, que a pergunta não vem do afeto, respire. E, com serenidade, diga, porque foi o melhor para mim. E pare por aí. Não é necessário se justificar para manter sua dignidade. Você não está em julgamento. Você está em construção. E só quem vive dentro da sua pele tem direito de participar desse processo com você. E, mesmo assim, só se for com respeito. 4. Mantenha distância. Vamos ser francos. Há pessoas que simplesmente não merecem um lugar tão próximo na sua vida. E, por mais desconfortável que seja admitir, manter distância é, muitas vezes, o gesto mais maduro que podemos fazer por nós mesmos. Isso não significa ódio, desprezo ou vingança. Significa apenas reconhecer que nem todo mundo tem o preparo emocional para ocupar um espaço seguro ao nosso lado. A ideia de que precisamos manter laços a qualquer custo, só porque são antigos, familiares ou socialmente esperados, é uma armadilha. Há amizades que duram décadas, mas que se transformam em fontes constantes de crítica velada. Há parentes que confundem vínculo com posse, presença com controle. E há colegas que se aproximam não por admiração, mas por conveniência. Quando esses relacionamentos começam a minar sua autoestima, a te fazer duvidar do seu valor ou a exigir explicações para cada passo seu, talvez seja a hora de colocar limites. E, às vezes, o limite mais eficaz é a distância. Manter distância é como construir uma cerca em volta do seu jardim interior. Você não está impedindo que floresçam novas relações, apenas está protegendo o que já cultivou com tanto esforço. Porque há pessoas que, ao se aproximarem demais, pisam sem perceber nas flores que você levou anos para fazer crescer. E pior, algumas nem percebem que estão pisando,
ou simplesmente não se importam. Tive uma amizade que me acompanhou por muitos anos. Era alguém que fazia parte da minha história, mas que, ao longo do tempo, começou a carregar um veneno sutil nas palavras. Toda conquista vinha acompanhada de uma ironia. Todo momento de vulnerabilidade era tratado como exagero. Eu, tentando preservar o vínculo, me calava. Tentava entender, racionalizar, justificar. Até que um dia, percebi que estava me policiando antes de falar com aquela pessoa. Eu não era mais inteiro ao lado dela. Era apenas uma versão editada de mim mesmo, pronta para evitar críticas. Foi nesse momento que decidi me afastar. Sem escândalo, sem grandes explicações. Apenas diminui os encontros, as conversas, a intensidade. E, com o tempo, recuperei algo que havia perdido: minha tranquilidade. Muitas pessoas irão te chamar de frio por se afastar. Dirão que você mudou, que você está exagerando. Mas a verdade é que a mudança mais importante não foi no outro, foi em você. Você cresceu. E crescer, às vezes, significa reconhecer que não dá para carregar todos os vínculos antigos para a nova fase da sua vida. Alguns laços foram importantes, mas cumpriram seu papel. Outros, infelizmente, sempre foram um pouco tóxicos. Você só não conseguia enxergar porque estava emocionalmente envolvido demais para perceber o cheiro do veneno. Distância não é punição, é preservação. É uma forma de dizer: eu me importo comigo. E se o outro não entende isso, talvez só confirme que a distância era mesmo necessária. Porque quem te ama de verdade, respeita seus espaços. E mais ainda, quem te respeita, não precisa estar perto o tempo todo para continuar sendo significativo. Proximidade física não substitui respeito emocional. Imagine sua vida como uma casa com poucos cômodos. Cada um desses cômodos representa sua energia, seu tempo, sua paz. Você deixaria qualquer pessoa entrar, sujar, bagunçar, criticar sua decoração e sair sem nem olhar para trás? Provavelmente não. Mas é isso que fazemos, muitas vezes, com nossa mente, com nossos sentimentos. Deixamos que outros invadam, porque temos medo de parecer duros. Só que manter portas sempre abertas não é sinal de generosidade. Pode ser sinal de desproteção. E você não foi feito para viver com as janelas da alma sempre escancaradas ao vento dos outros. Você tem todo o direito de escolher com quem compartilha sua intimidade emocional. Tem todo o direito de dizer: isso não me faz bem, e por isso eu preciso me afastar. E, principalmente, tem o dever de proteger aquilo que te mantém saudável: seu silêncio, sua paz, sua rotina, sua liberdade de ser quem é. Quanto mais você se afasta de quem te diminui, mais espaço cria para se aproximar de quem te eleva. A vida é feita de trocas. E cada laço que apertamos com força demais pode sufocar nossa própria respiração. Então solte. Crie espaço. Crie ar. Respire outra vez. Distância, no fim das contas, não é o fim de nada. Pode ser apenas o começo de uma nova forma de viver. Mais leve, mais clara, mais consciente. Uma forma onde você não precisa tolerar o intolerável só para manter as aparências. Onde você escolhe, com responsabilidade, quem entra e quem não entra na sua casa interior. E, quando essa escolha é feita com consciência, sem rancor, mas com firmeza, ela não fere, ela cura. 5. Mantenha a cabeça erguida. Há uma força silenciosa em alguém que entra em um ambiente com os ombros abertos, o passo firme e o olhar calmo. Essa pessoa não precisa dizer uma palavra para ser percebida. Sua presença fala por ela. Não é arrogância. Não é superioridade. É consciência. Consciência do próprio valor. E essa é, talvez, a forma mais poderosa de enfrentar o desrespeito. Mantendo a cabeça erguida. Quando alguém tenta te diminuir, o que espera, no fundo, é que você se encolha. Que abaixe os olhos. Que peça desculpas por ser quem é. Que aceite o papel de coadjuvante no próprio enredo. Mas quando você mantém sua postura, mesmo diante do sarcasmo, da crítica,
da tentativa de humilhação, você está enviando uma mensagem clara. Eu sei quem sou. E nada do que você diga mudará isso. Lembro de conviver com uma pessoa que fazia questão de soltar pequenas alfinetadas toda vez que nos víamos. Um comentário aqui, uma ironia ali. Sempre com aquele tom de brincadeira disfarçada. No início, eu fingia que não era comigo. Ria por educação. Respondia com neutralidade. Mas por dentro, aquilo corroía. Até que um dia, sem aviso, resolvi mudar. Entrei naquela sala como quem não devia nada. Ombros alinhados, passos calmos. E, quando vieram as piadinhas de sempre, eu apenas olhei, sorri e continuei sendo o mesmo. Sem me justificar, sem tentar consertar o desconforto do outro. A mágica, a pessoa parou. Não porque eu a confrontei, mas porque percebeu que sua provocação não tinha mais efeito. Era como tentar empurrar uma parede. Não havia onde pressionar. Minha postura era um escudo invisível. Manter a cabeça erguida não é sobre ter razão. É sobre ter raiz. É se recusar a abaixar o próprio valor, só porque alguém se sente incomodado com ele. É lembrar que você já caiu muitas vezes na vida, mas que em todas elas, se reergueu. E essa história, essa caminhada, te dá algo que ninguém pode tirar: dignidade. Existe algo magnético em quem carrega essa postura. Não precisa levantar a voz. Não precisa se justificar. Sua presença, por si só, impõe respeito. E é justamente isso que desestabiliza os que vivem da crítica alheia. Eles se alimentam da sua reação. E quando ela não vem, quando você simplesmente continua, sem se abalar, o jogo perde sentido para eles. Você já percebeu como pessoas inseguras detestam quem está em paz consigo mesmo? Elas tentam constantemente tirar essa paz do outro, como se fosse injusto alguém caminhar com serenidade quando elas vivem em guerra interna. Mas sua confiança não é afronta. É autocuidado. É você decidindo não ceder à narrativa que o outro quer impor sobre você. E se manter firme for difícil, lembre-se: ninguém aprende a caminhar de cabeça erguida sem antes ter rastejado. O que importa não é nunca ter caído. É não aceitar mais viver no chão. Você tem o direito de ocupar o espaço que é seu. E mais que isso, tem o dever de não encolher para caber na visão limitada que os outros têm de você. Sua postura fala. Sua respiração fala. Seu silêncio fala. E quando tudo isso está alinhado com o respeito que você sente por si mesmo, não há insulto que te atinja com a mesma força de antes. O que antes doía, agora ecoa longe. O que antes fazia você recuar, agora apenas passa. Como o vento passa pelas montanhas sem conseguir movê-las. Manter a cabeça erguida é mais do que uma questão de coluna. É uma questão de alma. É você caminhando pelo mundo como quem sabe que pertence. Não porque precisa provar algo, mas porque já é o suficiente como é. E quando você começa a viver assim, o mundo inteiro parece mudar. Não porque as pessoas deixam de ser desrespeitosas, mas porque você deixa de se curvar diante delas. No final das contas, manter a cabeça erguida é uma escolha diária. Uma afirmação constante de que você merece respeito, começando por si mesmo. É andar entre os outros sem perder a conexão com o seu centro. É viver no mundo sem deixar que o mundo viva dentro de você. E isso, meu amigo, minha amiga, é talvez a maior expressão de liberdade que alguém pode alcançar. Chegamos ao fim deste caminho, mas talvez, para você, este seja apenas o começo. O começo de uma nova forma de lidar com as relações. De se posicionar sem precisar levantar a voz. De ocupar sua vida com mais presença, mais clareza, mais dignidade. Você viu que nem sempre é necessário responder para se fazer respeitar. Às vezes, o silêncio é o grito mais firme. Um olhar direto, sem palavras, pode revelar mais do que um discurso. Um não sem justificativa pode carregar décadas de amadurecimento. A distância de quem te fere pode ser o abraço que você finalmente dá em si mesmo. E manter a cabeça erguida pode ser o modo mais simples e mais profundo de dizer:
Eu me respeito. Essas não são armas. São escolhas. Escolhas estoicas. Escolhas que exigem força. Sim, mas não a força de quem domina os outros. A força de quem domina a si mesmo. De quem sabe que a verdadeira liberdade não está em reagir a tudo, mas em escolher onde colocar sua energia, sua atenção, sua alma. Você não pode controlar o que as pessoas dizem. Nem sempre pode evitar o desrespeito. Mas pode decidir como reage. Pode decidir até onde alguém entra na sua vida. Pode decidir que certas palavras não merecem resposta. E que certos silêncios são, na verdade, declarações de amor próprio. E, acima de tudo, pode decidir que sua paz não será mais negociável. Se este vídeo te tocou de alguma forma, se, em algum momento, você se viu refletido nestas palavras, não deixe isso morrer aqui. A melhor forma de manter esse espaço vivo é agir. Nós, do canal Imbatível Estoico, já produzimos mais de 120 vídeos com dedicação, profundidade e amor pelo que fazemos. Mas a verdade é que, sem você, este conteúdo não faz sentido. Estamos caminhando para o vídeo de número 150. E se até lá não alcançarmos 1000 inscritos, talvez precisemos encerrar este projeto. Não por falta de propósito, mas porque entendemos que toda jornada precisa de eco. Se este canal tem valor para você, mostre isso agora. Inscreva-se, curta o vídeo, comente sua experiência, compartilhe com alguém que, como você, está buscando um caminho mais consciente, mais firme, mais sereno. Não deixe que mais o espaço de sabedoria desapareça no meio da gritaria da internet. Porque talvez, no meio de tanto barulho, o que mais falta hoje em dia é alguém que fale com calma, com verdade e com propósito. Você pode ser essa ponte. Pode ajudar a manter este canal de pé, não por vaidade, mas por visão. A visão de que ainda é possível viver com elegância diante do caos, com serenidade diante do conflito, com respeito diante do desrespeito. E tudo isso começa por você. Obrigado por estar aqui, por escutar, por refletir. E lembre-se, o respeito começa no momento em que você decide se tratar como alguém que merece respeito. Mantenha o olhar firme, a voz calma e a cabeça erguida. Nos vemos, talvez, no próximo vídeo. Ou talvez, no primeiro passo da sua nova forma de viver.